aqui no Morumbi, em São Paulo, e vim visitar uma amiga muito querida, uma atriz, né, que virou uma super empresária, Cléo Ventura. Você me faz um favor? Você diz a ela que eu vou fazer uma visitinha hoje à tarde. Obrigada. Estou, sim. Eu estou muito contente. Onde fica Santa Cruz do Rio Pardo, assim, no estado de São Paulo? Que estrada que a gente pega? Você pode ir pela Raposo Tavares, que antigamente a gente só ia pela Raposo Tavares. E pode ir hoje a gente vai pela Castelo Branco. Pela Castelo também. Então é perto lá de onde eu tenho umas terras lá em Avaré, para aquele lado? Isso, é um pouco depois de Avaré. Você tem terras por lá? Terras de São José? Não, como é que chama lá? Santa Cristina. Santa Cristina? Nunca consigo ir. Isso. Que legal. Não, eu queria entender porque você falou de uma pessoa em comum que a gente tem, Orlando Vilas Boas. Isso. Meu pai foi criado com os irmãos Vilas Boas, né? Verdade. Eu falei, então deve ser ali da região. Né? O Orlando é nascido em Santa Cruz do Rio Pardo, mas ele diz que é de... Piraju? Será de Avaré? Não, que é de outra cidade, onde nasceram todos os outros irmãos. Sim. Só ele que nasceu em Santa Cruz e saiu de lá com uns 2 meses, por aí. Então, para facilitar, ele disse que é da outra cidade. Aí um dia eu peguei ele no pulo. Falei assim, você é de Santa Cruz? Como é que você sabe? Eu falei, eu sei. Aí ele foi homenageado até em Santa Cruz. Que eram maravilhosos, Nossa, né? fantásticas. Aí, o que, por exemplo, na sua personalidade hoje, você diz assim, isso vem de Santa Cruz do Rio Pardo? Vamos ver. Eu tive uma infância maravilhosa em Santa Cruz do Rio Pardo, porque eu tive pais maravilhosos de uma família muito grande, cheio de primos e tios. Irmãos também? E eu tenho 3 irmãs, somos 4, todas mulheres. Meninas, Então a gente brincava muito, tivemos uma infância muito cheia, indo para sítio, fazenda de tio, foi uma infância bem movimentada. Tive uma adolescência bacana e uma juventude gostosa também. Mas eu não tenho perfil para viver em cidade do interior. Eu não voltaria lá de jeito nenhum para morar. Sim. Eu tenho uma cabeça de metrópole, entendeu? Agora, o seu Acácio e Dona Paulínia, quem deles mais deu força para sua carreira? Olha, a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa extremamente progressista, sabe? Ela, tudo para ela tinha que ser do melhor. Esse aqui tem uma manchinha, tem que pintar. Se isso aqui está cortado, tem que trocar. Se isso aqui precisa ser melhor. Tudo para ela era melhor. Meu pai já era mais tranquilo. Agora, o lado espiritual, eu acho que veio mais do meu pai. Porque meu pai era uma pessoa mais tranquila, mais tolerante, mais generoso. Mamãe era mais ativa, esse meu lado mais progressista veio da minha mãe. É legal a gente perceber essas coisas, né, na gente, né? Que essas coisas modificam mesmo a gente, não tem jeito, né? Isso é muito bacana. Agora, você fez muito teatro, né, antes de chegar à televisão, né? Fiz. Eu devo dizer, Leão, que a minha formação é uma formação teatral. Teatral, claro. Eu me formei na Escola de Arte Dramática, mas eu me aperfeiçoei no palco e nas coxias do teatro. Qual foi o primeiro espetáculo em São Paulo que você participou? Foi o Ré. Tá. Nossa. Foi o Ré. Porque o Ademar, nós tivemos uma formatura muito diferenciada. A formatura na Escola de Arte Dramática era uma coisa muito simples. Mas nós éramos uma turma muito assanhadinha. Resolvemos que os nossos padrinhos iam ser só as pessoas famosas. Aí nossos padrinhos foram o Ademar Guerra, que estava na época começando a dirigir o Ré. E aí Marília, vocês, né? Bem espertos, né? Marília Pera, Zanoni Ferriti, maravilhoso, e Miriam Meller, enfim, nós tínhamos os padrinhos maravilhosos. Todos que também foram da EAD, muitos deles. Isso, né? Muitos deles. E Juca de Oliveira. E aí nós fizemos os padrinhos fazerem um juramento. Estender a mão e dizer assim, se eu não der emprego para o meu afilhado, eu vou morrer com a boca cheia de formiga. E aí o Ademar Guerra, morrendo de medo de ficar com a boca cheia de formiga, me chamou para fazer o Ré. Que entendeu? Foi aquela primeira versão do Ré primeira famosa, versão. Né? Eu não estreiei, não. Eu entrei 1 mês e meio depois. E aí, depois do Ré, o que teve mais? Teve muita coisa. Aí a sequência eu não vou saber. Mas aí eu fiz. Que se destacou mesmo, assim, algum trabalho teu aqui no teatro, além do Ré, né? Olha, eu fiz um violinista no telhado, que era um espetáculo deslumbrante, maravilhoso. Eu fiz
um edifício chamado 200, que foi a primeira peça que eu estourei assim. Era um sucesso de bilheteria. Era um sucesso de bilheteria. 2 anos em cartaz, não foi uma coisa assim? Mais do que isso. Eu fiz um sucesso particular muito grande. Eu devo dizer que foi aí que realmente as pessoas me conheceram. É porque é engraçado isso, né? Você tem que trabalhar muito. Alguém tem que perceber isso. É um dia que você... Para você dar o salto, né? Exato. Então foi num edifício chamado 200. Depois eu fiz uma série de peças. Com Adhemar Guerra eu fiz outras peças, com Miriam Meller também. Aí eu comecei a produzir, eu também produzi espetáculos junto com a Miriam Meller. E produzi com Quito Junqueira. Grande Quito. Aí eu comecei a produzir com Juca de Oliveira. Nossa, você... Todos. Agora, como é que você foi para a televisão? Eu lembro que era uma novela, acho que da Ivani Ribeiro, o Leopardo, é isso? A primeira foi o Leopardo. Foi o Leopardo. Que era na Record. Quando a Excelsior já tinha fechado, o pessoal tinha migrado para a Record. Isso, né? Foi a primeira novela que eu fiz. E essa novela foi muito engraçada. Tem um início muito engraçado. Quando eu fui combinar o salário que eu ia ganhar lá, eu nunca tinha combinado salário. E era o Valdemar de Moraes. Você lembra dele? Foi meu diretor. Graças, Valdemar. E aí ele chegou para conversar comigo e eu pedi X. Né? Ele disse, isso eu não posso pagar. Aí ele falou uma catástrofe para mim. Ele disse assim, não posso, eu estou comprando um saco de batata fechado. Não sei o que tem dentro. Ai, Leão, aquilo! Porque nós de teatro, naquela época, éramos muito orgulhosos. Com certeza. Nós tínhamos muito orgulho de fazer teatro e achávamos que televisão era assim... Depois que a televisão ficou igual e hoje a televisão está mais importante que o teatro. As coisas vão mudando, né? Verdade. Eu levantei e falei assim, muito bem, o saco de batata está aberto no Teatro Paiol todas as noites, você pode assistir. E estou saindo e falei, não, espera. E aí a gente acabou acertando, entendeu? Mas legal, é isso mesmo, tem que se colocar, né? Já começou bem, né? Com o pé direito, vamos dizer. Né? Foi muito engraçado. Eu lembro dessa novela, tinha o Tair Lima, né? Tinha um grande elenco. Márcia Real. Isso, Laura Cardoso também, Laura Cardoso, linda, maravilhosa, com o marido dela. O Fernando Baleroni. O Baleroni. Logo depois você fez uma novela que chamou muita atenção, porque era dirigida pelo Antunes Filho, que acho que foi a única novela que ele dirigiu. Foi, a única. E o único texto da Leila Assunção. Da Leila Assunção, que foi para a televisão. Chamava-se Venha Ver o Sol na Estrada. Era linda, né? Só o nome já é lindo, né? E aí não deu certo, evidentemente, porque era uma novela escrita por uma pessoa que vinha do teatro, ainda não tinha a experiência da televisão. O Antunes também. O Antunes estava descobrindo uma linguagem. Para você ter uma ideia, nós gravamos uma cena na manhã no Ibirapuera. E o Antunes queria um fog. Nossa. Londrino no Ibirapuera. Mandou acender uma fogueira. E mandou abanar a fumaça na nossa cara. Nós quase morremos. O olho começou a lacrimejar, a garganta. E aí a gente aparece, assim, e todos emocionados no meio daquela fumaça. Era um fog londrino. Essas coisas da televisão brasileira, que algumas deram muito certo, outras nem tão certo. Né? Agora, depois disso, você continuou fazendo televisão, você foi para Tupi. Na Tupi eu só fiz uma novela. Eu fiz uma novela, que até foi uma coisa muito bonita, porque eu tinha feito uma peça de teatro que se chamava, que foi a peça, o primeiro espetáculo depois da liberação da anistia. Acabou a censura, que foi uma peça do Lauro César Muniz, Sinal de Vida. Lembro disso. Com Fagundes. E eu fui muito bem naquela peça. E quem foi assistir aquele espetáculo, na estreia, eu fui aplaudida em cena muitas vezes e recebi o maior elogio que uma pessoa pode receber. Porque quando eu entrei, depois do espetáculo, no Jiu-Jitsu. No Jiu-Jitsu. Onde iam todos os artistas de São Paulo. Todos os atores estavam lá. Se levanta o Valmor Chagas. Uau. E diz o seguinte, em pé, bem alto, para todo mundo ouvir. Ele diz, quando morre um papa, no Vaticano se diz, habemus papum. Hoje eu posso dizer, habemus atriz. Olha. Foi o máximo para mim. Eu fiquei morrendo de alegria. Foi tão autêntico isso que quando ele entrou na novela, foi a última novela feita, Como Salvar Meu Casamento. Como Salvar Meu Casamento, que tinha Nissete, Adriano Reis. Exato. E ele disse, ele foi convidado para entrar como participação especial. Ele disse, eu aceito, mas a minha esposa tem que ser a Cléo Ventura. Uau. Para você ver que lindo. Lindo, né? E aí
eu acertei, fui fazer a novela e ele fez uma coisa maravilhosa, que só um ator de teatro faria. Ele me ligou e disse assim, Cléo, vamos ensaiar nossos papéis na sua casa? Olha que bacana. E ele veio na minha casa e a gente ensaiou diversas cenas até incorporar bem os personagens. Foi muito lindo.